Lembra que a gente comentou lá no primeiro estudo de Apocalipse que a gente dividiu o livro em duas grandes seções, né? A porção histórica e a porção escatológica. Então, a histórica é tudo aquilo que ficou para trás e a escatológica é aquela que ainda está para se cumprir. E a gente viu que aquela sequência de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e o grande conflito, que são os capítulos 12 a 14 do livro de Apocalipse, eles são paralelos, eles ocorrem em um do lado do outro, tá certo? Então, o período das 7 igrejas vai ser paralelo ao período dos 7 selos, que vai ser paralelo ao período das 7 trombetas, que vai ser paralelo ao capítulo, à sessão do grande conflito, tá certo? A gente está vivendo ali no finalzinho da sessão do grande conflito. Então, essa porção que ela é paralela, o que acontece? Nós temos a informação das 7 igrejas, e depois vem os 7 selos complementando o que a gente viu nas 7 igrejas. Depois vai vir os 7 selos, né? E depois vem as 7 trombetas complementando aquilo que a gente já viu anteriormente. Então, ele vai ampliando, né, a mensagem que a gente viu desse grupo anterior. E todos eles terminam o quê? Com a volta de Jesus. Tá certo? Então, todos esses períodos, lá na última sessão, a 7ª igreja, o 7º selo, a 7ª trombeta, o final do grande conflito lá no capítulo 14, eles vão terminar com a volta de Jesus. Ali encerra o período da história, tá certo? Então, quando nós já temos essa vacina aí a respeito do fluxo dos eventos, que eles ocorrem em paralelo, fica um pouco mais fácil a gente compreender a questão dos 7 selos, tá certo? E os 7 selos, ele também vem numa divisão para a gente, né? Primeiro a gente tem um grupo de 4 selos sendo abertos, que são os 4 cavaleiros ali do Apocalipse. Depois a gente tem 2 selos sendo abertos, que é o 5º e o 6º selo. Entre o 6º selo e o 7º selo, a gente tem um parêntese, onde ocorre ali o selamento do povo de Deus, no capítulo 7, perfeito? E depois o 7º selo, ele é o menor de todos, né? Quando abre o 7º selo, o que ocorre? Houve silêncio, né? Houve silêncio no céu, tá certo? Então, essa aqui é as divisões das aberturas dos selos. E um ponto interessante que a gente viu no nosso último estudo é que o livro que está selado nas mãos de Jesus, esse livro, ele tem uma relação muito íntima, muito grande com o livro da aliança lá do Antigo Testamento, que era aquele livro, né, de Deuteronômio que a gente falou aqui, em que o rei, quando ele se assentava no trono, ele recebia esse livro, tá certo? Para ele poder reinar. Então, ele era digno para se assentar no trono, quando ele também era digno para tomar o livro da aliança, ler o livro e compreender o livro. Então, a gente viu que o livro selado que Cristo retira, né, do lado direito do Pai, ali quando ele vai se assentar no trono, é muito semelhante a esse livro, tá certo? E ali contém a história, né, o plano da salvação para toda a humanidade, para o povo de Deus, que ainda está selado e agora Cristo vai começar a quebrar estes selos. Portanto, se o conteúdo do livro tem relação diretamente da aliança entre Deus e o seu povo, isso nos leva a entender que os selos que são abertos, eles também estão relacionados com o povo de Deus. Tá certo? Então, estes selos que vão ser abertos, que selam um livro, que contém ali, né, a aliança entre Deus e o seu povo, estes selos também vão estar relacionados com o povo de Deus. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Olha só. Quando a gente faz um paralelo, como a gente compreende, né, a questão do selo, dos selos aqui, dos 7 selos de Apocalipse. Quando a gente olha para os selos de Apocalipse e olha o sermão profético de Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, a gente vai ver diversos paralelos ali. E lembra que no nosso estudo, quando a gente falou a respeito da volta de Jesus, a gente pegou vários trechos de Mateus 24, tá certo? Olha como ele é importante para a gente compreender o Apocalipse. E ali, naqueles trechos do sermão profético, é interessante o seguinte: Cristo, ele está respondendo 2 perguntas, conforme a gente já falou. A primeira, quando seria a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu no ano 70, tá certo? Ele estava respondendo isso para os discípulos, mas ele também estava falando a respeito da sua vinda, tá certo? Então ele estava respondendo 2 perguntas, sobre a destruição do templo e sobre a sua vinda. E quando ele começa a enumerar os sinais da sua vinda, a gente vê claramente um paralelo entre estes sinais e os selos de Apocalipse.
Olha só que coisa interessante aqui pra gente, ó. Lá na quando Cristo começa a falar a respeito da sua vinda, ele fala que o evangelho será pregado para toda tribo, língua e nação, tá certo? E esse evangelho do reino será pregado para como testemunho, né? Para toda tribo, língua e nação. E quando a gente vai para Apocalipse, os primeiros selos ali, né? Os 4 cavaleiros, e principalmente o primeiro selo, que é o do cavalo branco, ele, de fato, apresenta a pregação do evangelho. A gente já vai ver um pouquinho mais dessa questão, tá certo? O segundo cavaleiro, ou o segundo selo, a gente vê um cavalo vermelho, tá certo? E a gente vê que ele tinha uma grande espada ali e foi dado tirar, né, a paz da terra. Ou seja, ali ele estava representando conflito. E o que a gente vê lá em Mateus 24 é que com a pregação do evangelho, o que resulta? Resulta em conflitos. Porque quando as pessoas rejeitam a pregação do evangelho, quando as pessoas rejeitam a mensagem de salvação, o que acontece? Elas se voltam e começam a perseguir aqueles que pregam essa mensagem. Depois a gente vai ver no sermão profético que Cristo fala que vai haver fomes, né? E haverá fomes, terremotos, etc. E a gente vê também que um dos cavaleiros ali, ele carrega essa parte da fome, tá certo? O cavalo preto, o terceiro cavaleiro, o cavalo do terceiro selo, ele tem uma balança na sua mão, e ali, quando fala, né, uma medida de trigo, etc., por 1 denário, ele está se referindo a uma escassez de alimento, tá certo? Então ele está fazendo a menção à fome. Depois, a gente vai ver que o último cavaleiro, o cavaleiro amarelo, né, o cavaleiro ali que tem uma cor ali meio esverdeada, é uma cor como se fosse de um defunto, né? Essa cor ali desse cavaleiro representa essa cor de defunto, de morte. E é por isso que ele chama, né, morte, e o Hades vinha atrás dele ali. A gente vê que ele carrega a peste, tá certo? E Cristo fala também das pestes que elas iriam surgir antes da sua vinda, como um dos sinais da sua vinda. E ali fala também a respeito da perseguição que a gente viu que ocorre quando o 5º selo é aberto, tá certo? A gente vê os mártires clamando ali embaixo do altar, porque o que tiveram seu sangue derramado, foram perseguidos, eles acabaram entregando as suas vidas. Depois, na abertura do 6º selo, a gente começa a ver sinais no céu, tá certo? Então ocorre um grande tremor de terra, o sol fica escuro, não dá a sua luz, as estrelas caem do céu como figos, né, caindo em tempo de tempestade. E esses sinais Cristo também falou lá em Mateus, no capítulo 24. Justamente antes da sua vinda, o que ia acontecer? Esses sinais eles iriam surgir. Então, quando a gente traça esse paralelo, né, entre os 7 selos e o sermão profético de Cristo lá em Mateus, no capítulo 24, Marcos 13 e em Lucas 21, a gente consegue relacionar a abertura dos selos com os eventos que Cristo mencionou antes da sua vinda, tá certo? Então, a pregação do evangelho, a fome, a peste, todas elas aqui estão relacionadas ao 1º, 2º e 4º selo, inclusive a perseguição, né, que a gente vê lá, os grandes conflitos que eles ocorrem. Depois, no 5º selo, que a gente tem ali a morte, né, dos servos de Deus, os mártires, a gente vai ter o quê? A perseguição que Cristo falou, né? A segunda tribulação daqueles dias, e se os tempos não fossem abreviados, né, não sobraria ninguém. Cristo vai falar a respeito disso. E por último, no 6º selo, também é dito a respeito dos sinais no céu, o lamento das pessoas ao verem Jesus, tá certo? Lá em Mateus 24. Quando as pessoas verem Cristo voltando no seu poder e grande glória, eles vão se lamentar diante disso. E por fim, a segunda vinda de Cristo, né? Cristo vai vir com seus anjos e ali vai receber o seu povo. É exatamente esse cenário que a gente enxerga aqui na abertura do 6º selo. Então agora vamos confirmar se realmente esses paralelos... Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.